Oh, slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. Sim, alô, alô, tá tudo pronto. Mais uma história espetacular entrando no ar aqui agora. Você não pode perder nenhum detalhe. Mas antes de eu começar com essa história, quero lembrar que você, por favor, pode ser membro do nosso canal. Seja membro, faça parte da nossa família. Abaixo do vídeo, toda a orientação do YouTube para que você possa ser a nossa nova membro ou o nosso novo membro. Seja bem-vindo, tá? Ô Paulinho, e como eu faço para me inscrever no canal? Simples e fácil. Antes até de começar essa história, já se inscreva e aproveita, deita o seu dedinho no joinha. Isso dá força também ao canal, faz com que o YouTube nos respeite mais e propague o nosso canal para que possamos receber cartas tão lindas como essa. Ô Paulinho, você não vai adiantar nada da temática da carta de hoje? Sim, eu vou adiantar uma coisa que ela repete algumas vezes na carta. A gente só tem chance de realizar as coisas se vivo estiver. Parece óbvio, uma frase óbvia, né? Mas é tão verdadeira. A gente só pode ter a oportunidade de realizar, de refazer, de reconstruir, de recomeçar, se na vida continuarmos, se na vida estivermos, se tivermos vida. Isso é fundamental. Só isso eu estou dizendo, e isso torna essa história muito, muito, muito interessante. Paulinho, mais uma coisa que eu queria compreender. O que é aquele telefone que fica ao lado do título de cada história? É o nosso WhatsApp. E através dele, mande a mensagem escrita, falada, que a Mariana, muito atenta, nos enviará. Inclusive, enviará para Dona Elza os pedidos de oração. Alô, Dona Elza, aí de Brasília. Um beijo. A senhora é muito usada por Deus e eu agradeço de coração todas as suas orações. Tá certo, Dona Elza? Então, olha, é para você que hoje eu canto, tá? Atenção. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A história é cheia de exemplos de amor e de muita ação. A vida é fundamental para quem quiser dar a volta por cima. Eu digo que a história de hoje acabou de começar. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Abordar um assunto delicado na abertura dessa minha carta, Paulinho, boa pessoa. Primeiro eu quero esclarecer que realmente desta vez eu não mandei por e-mail. De fato é uma carta como se fazia antigamente. Sabe por quê, Paulinho? Eu te mandei a carta porque eu fico mais à vontade pegando o papel, a caneta. Eu tentei pelo computador mandar o e-mail. Não que eu seja ruim para digitar, é que a inspiração não é a mesma. Então, sentar à mesa do jeito que eu gosto, tomando um cafezinho, às vezes um chá, eu fui escrevendo. Eu gosto de sentir também aquela dorzinha no punho de tanto escrever. Pois é, mas eu quero abordar na abertura da carta, que hoje é carta mesmo, como se dizia antigamente, é uma missiva. O mal que faz um ser humano quando ele toma essa decisão que para mim eu não tem classificação. Não tem classificação, para mim não tem. Quando ele resolve abreviar a sua vida. Se ele soubesse o depois,
o estrago que ele faz na vida das pessoas que cercam, as pessoas da família. Jamais um ser humano faria isso. Portanto, eu creio que uma pessoa, quando decide por abreviar a vida, ele está completamente louco. Não tem outra alternativa. Porque o estrago que ele faz, ele tira a própria vida, mas ele não tira só a própria vida. Ele mata muitas pessoas ao seu redor. Então, uma pessoa que faz isso, ela não tem condição nenhuma de raciocinar, porque se ela raciocinasse um pouco, jamais o faria. Eu digo isso porque o meu marido fez. Ele fez. Imagine você que está ouvindo, como eu fiquei, como ficou o restante da família. Naquela noite, eu caminhava pelas ruas escuras e solitárias e meu coração pesava como se carregasse o mundo inteiro nas costas. O vento frio parecia sussurrar nos meus ouvidos todo o medo que eu sentia da própria vida. Depois que aconteceu aquilo com meu marido, que ele tomou aquela decisão sem classificação, a pior de todas as loucuras, que sentido eu fazia a minha vida agora? Eu me perguntava. A cada passo, dúvidas se acumulavam em minha mente como sombras que se arrastavam atrás de mim. Eu vivo por quê e para quê? Sozinha, atolada em dívidas, porque você imagina como ficou a minha situação financeira. Meu marido, ele era provedor, ele era. Então eu fiquei atolado em dívidas, sem vislumbrar absolutamente nada de bom para o meu futuro, nada. E essas perguntas me acompanhavam há pelo menos 3 anos. Uma tempestade constante que não me deixava em paz. A grande virada na minha vida aconteceu numa manhã de sol, que agora parecia já tão distante. Meu marido, o nome dele, Saulo, completamente fora de si, louco, não tem outra classificação, consumido por suas próprias batalhas internas, tomou a decisão pior que um ser humano pode tomar. Isso mesmo, deu cabo à própria vida. Aquilo para mim não foi apenas um ato covarde, porque foi. Mas não foi só um ato covarde. Foi um golpe devastador que me deixou sem chão. Naquele momento em que a vida dele se apagou, vidas se apagaram ao redor dele. Vidas. E a minha. É dela que eu tô falando hoje. A minha também. Eu vou piorar um pouco essa situação e aí vocês vão entender a loucura dele. Quando meu marido fez isso, eu estava grávida de 8 meses. É o que você entendeu. Grávida de 8 meses. Eu esperava com ansiedade o nosso primeiro filho. Primeiro. Os sonhos que tínhamos juntos, tudo que nós tínhamos planejado, tudo isso se dissipou com aquele fim trágico. E o choque emocional que eu sofri foi tão profundo. Eu falei que tem consequência. Um ato desse tem consequência. Foi tão profundo o choque que eu levei que eu perdi a criança que eu esperava. Aí eu pergunto, meu marido pensou? Não, lógico que não. Pensou em quê? A dor da perda era uma ferida aberta, uma cicatriz que nunca seria curada. E desde então a minha vida se resumia a um mar de tristeza e solidão. Tive que deixar a minha casa, aquele lugar que um dia foi cheio de risos e planos,
para me refugiar na casa da minha tia. Ainda bem que eu tinha essa tia que me recebeu, porque eu não tinha mais a menor condição de cuidar de mim. Vocês estão me entendendo? Aí, o peso das dívidas deixadas pelo Saulo teria feito isso. Teria ele abreviado a vida dele pelas dívidas? Mas isso não resolveu. Não resolveu. Era insuportável aquele peso para mim. Eu não tinha como mais pagar o aluguel, obviamente que não. Era como que se eu tivesse presa numa teia de desespero, forçada a responder pelos atos dele. As idas ao tribunal eram tortuosas para mim. Cada vez que eu estava naquele ambiente frio e impessoal, sentia-me como uma intrusa dentro daqueles lugares tão frios. A injustiça me consumia, porque eu tinha que arcar com as consequências de decisões dele. Ele não estava mais aqui, e quer dizer, ele resolveu. Não, eu estou perguntando para você que está ouvindo, ele resolveu? Resolveu o quê? Tem gente tendo que falar, ele resolveu para ele. Não sei não. As noites eram longas e repletas de lembranças dolorosas. Eu me via acordando no meio da noite ofegante e suando frio, como se eu estivesse revivendo aquele momento fatídico em que tudo mudou. O silêncio da casa da minha tia... Ela morava num lugar bem tranquilo e às vezes tudo ficava muito calmo. Até aquele silêncio me perturbava. O eco da ausência do Saulo preenchia cada canto. Eu lutava contra as ondas de tristeza que ameaçavam me afogar. Mas é impressionante. É impressionante. Talvez disso tenha medo a pessoa que resolve abreviar sua vida, o suicida. A vida segue o seu curso. Será que quem abrevia a vida tem medo do curso da vida, o que vem pela frente? A vida segue o seu curso implacável. A cada dia que passava, eu tentava encontrar um fio de esperança em meio ao caos emocional no qual me encontrava. A luta era constante, não apenas contra as dívidas ou as lembranças do passado, mas contra a sensação avassaladora de estar sozinha neste mundo cruel. Então, diante de tanta dor e desespero, eu me vi obrigada a entregar até mesmo o meu carro para a justiça. A sensação de impotência era avassaladora. Se não fizesse, um processo ainda mais doloroso se abateria sobre mim. Para eles, o credor, ele não quer nem saber. Você não convence um credor assim, coitada, ela ficou sozinha, ela é viúva, sabe, o marido dela. Isso não quer dizer nada. As pessoas são frias. Eu acho que eles nem querem saber, eles veem um documento, contratos assinados. Põe no pau, 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 põe no pau e acabou. Eu era responsável. Quer dizer, não era, mas acabei me tornando. Cada item que eu perdia era uma parte de mim que se esvaía. O carro não era apenas um meio de transporte, era uma lembrança também dos momentos em que Saulo e eu sonhávamos com o futuro juntos. Planos que agora pareciam tão absurdos e distantes. Assim, sem ter mais para onde ir, eu fui me refugiar na casa da tia Ana. Ainda bem que ela existia. Foi na casa dela. O ambiente era acolhedor, mas acabava sendo muitas vezes um campo de batalha emocional para mim. A cada dia a pressão crescente sobre meus ombros. Tia Ana dizia com uma firmeza que beirava crueldade: olha, Celina, você pode morar aqui, mas você vai ter que pagar. Ah, vai sim. Você vai ter que ajudar no trabalho de casa e nas despesas.
Até para que você se sinta melhor. Pelo menos você não entende que esteja morando de favor. Porque é terrível essa sensação. Certo o que minha tia falou? Eu deixo para vocês pensarem. Mas essas palavras ressoaram na minha mente como um eco incessante. O que a minha tia queria dizer? Veja bem. Tem gente que diz assim, a tua tia não queria que você morresse. Ela estava exigindo que você fizesse alguma coisa. Deu para entender, não? O pouco que eu ganhava como recepcionista de um hotel, aliás, um hotel de luxo, mal cobria as necessidades básicas do meu dia a dia. Meu turno começava às 6 da tarde e terminava à meia-noite. As horas se arrastavam entre sorrisos forçados e olhares vazios dos hóspedes, que nunca percebiam a tempestade dentro de mim. Lógico, você chega para se hospedar num hotel. Você vai perguntar se a recepcionista tem problema? Não, ninguém faz isso. E quando finalmente eu tinha uma folga na semana, essa liberdade era rapidamente consumida pelas exigências da minha tia Ana. Me ajuda aqui, Ana, fazer uma limpeza completa em casa. E ela fazia mesmo, porque essa minha tia A gente usa a expressão pé de boi, vem lá do interior. Ela era um pé de boi para trabalhar, fazia tudo. As paredes da casa dela pareciam se fechar ao meu redor enquanto eu lutava para encontrar um espaço onde eu pudesse respirar. A poeira acumulada e o cheiro de produtos de limpeza misturavam-se às lágrimas que muitas vezes escorriam pelo meu rosto enquanto eu esfregava chão, limpava azulejo. A minha tia é daquela que passa escovinha de dente velha naquelas frestas do azulejo, no rejunte. Até isso a minha tia faz. E me fazia fazer. Cada tarefa me lembrava do quanto eu havia perdido. O mal tinha tempo para pensar em mim mesma. A luta pela sobrevivência havia se tornado a minha única realidade. As roupas que eu usava, na verdade, eram cada vez mais roupas desgastadas. E comprar um sapato novo parecia um sonho tão distante. Eu tinha que conservar, minha tia falava, engraxe o sapato. Passa isso aqui, uma beleza para conservar o couro. Às vezes eu olhava no espelho e mal reconhecia a mulher refletida diante de mim. Uma sombra do que eu fora, marcada pela dor. Eu pensava, era para eu estar casado, era para eu ser mãe, era para eu ter um bebê. Correndo dentro de casa. Olha o que aquele ato do meu marido fez. Matou tudo isso, acabou com tudo isso. Será que se... É uma pergunta esdrúxula essa, mas eu vou fazer assim mesmo. Será que se ele tivesse sobrevivido, ele sentiria esse peso hoje e se arrependeria amargamente? Nos momentos em que eu conseguia escapar do trabalho e das obrigações diárias, eu encontrava consolo nas memórias do passado, mas essas lembranças eram uma faca de 2 gumes. Elas traziam sorrisos ao meu rosto por um breve instante, mas depois eu mergulhava novamente nas trevas profundas. Era assim que eu vivia, lutando contra as correntes invisíveis do passado, enquanto eu tentava encontrar um caminho para o futuro. Mas cada dia parecia mais pesado do que o anterior, como se a vida estivesse determinada a me testar o limite. Quando eu estava sozinha no meu quarto na casa da tia, as lágrimas escorriam pelo meu rosto como se fossem torrentes intermináveis. O silêncio ao meu redor incomodava e a escuridão parecia se instalar em cada canto do meu ser. A minha tia sempre rezando. Ela era extremamente católica. Terço na mão. Rezava. Eu lá do meu quarto eu escutava. Era a reza da minha tia.
Eu pensava comigo, mas será que resolve? E por quê? Que mal que eu fiz? Por que a vida tem sido assim tão dura comigo? Essas perguntas, elas não cessavam e as respostas pareciam, sei lá, tão distantes. A noite se tornava um abrigo para a solidão e a sensação de abandono era total. Meus amigos, aqueles que eu considerava próximos, eles tinham desaparecido como sombras que se dissipam ao amanhecer. Ninguém queria mais falar comigo. Eu me tornei invisível, sabe? Eu não era lembrada, eu não era chamada, eu não era convidada. Em busca de consolo, muitas vezes eu entrava na igreja, um lugar que sempre me trouxe paz em tempos difíceis. Eu me lembro até que, às vezes, a minha tia estava lá, ela era católica mesmo, daquelas praticantes. E às vezes eu estava voltando para casa e por um motivo ou outro, eu tinha esquecido a chave estava com ela. Então eu entrava na igreja e ficava do ladinho dela assim, e ela entendia que eu tinha ido para pegar a chave. Só que ela não me entregava a chave de propósito. Como assim? Ela queria que eu ficasse um tempo mais ali na igreja. E eu ficando na igreja, de repente eu sentia aquele cheiro do incenso, via aquela luz suave de velas. Eu me sentava de repente num dos bancos de madeira desgastados e conversava com Deus. Não era uma oração igual a da minha tia, porque ela sabia todas as orações, eu não sabia nenhuma. Era uma conversa íntima que eu tinha com Deus. E eu falava assim direto: ô Jesus, me ajuda. Me dá um motivo para eu continuar vivendo, Jesus. A minha oração era mais ou menos essa: me dá um motivo para eu continuar vivendo. As palavras saíram de mim como até uma oração fervorosa, mas verdadeira. Senhor, me ajuda. Me dá um motivo para eu continuar vivendo. Eu só quero isso, um motivo para continuar vivendo. Certa vez a vida me pregou uma peça cruel. Um problema sério no estômago me levou a uma cirurgia que parecia ser um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Havia até suspeita. Bom, vocês já estão imaginando o que eu vou falar. No hospital, envolta em um manto de dor e solidão, não recebi nenhuma visita, a não ser da tia Ana. Só que ela ia, coitada, ocupadíssima. Passava lá. Enquanto eu aguardava o procedimento, pensamentos sombrios invadiam a minha mente. Por que eu não morri na mesa de cirurgia? De que adianta estar vivo se ninguém se importa comigo? A verdade é que eu estava viva, mas era uma vida vazia. Suspeitaram daquilo. Era um começo de úlcera. O médico disse: está tudo resolvido. Obrigado, doutor. Após a recuperação, voltei para casa e para o trabalho. Eu me sentia feito um robô programado para funcionar apenas em prol de pagar despesas e contas do meu marido. Cada dia era uma repetição do anterior. Acordar, trabalhar e voltar para casa. Acordar, trabalhar e voltar para casa. E de vez em quando eu era obrigado a passar pela igreja. Eu comecei a entender que eu não estava esquecendo chave, não. Eu acho que a minha tia fazia de propósito. Eu peguei a chave. Eu coloquei na bolsa a chave. Mas enquanto eu ia tomar um café, alguma coisa, eu acho que ela ia lá e pegava a chave de novo. Mas tô sem chave. Eu tinha que entrar na igreja. E quando eu entrava na igreja, forçada, portanto, pela minha tia, eu era obrigado. Quer dizer, já que eu tô aqui, existe ao contrário. Já que você tá, né, abraça e já que eu estava na igreja, eu tinha que abraçar Cristo. Ô Jesus, me deu motivo para viver. Era uma oração que eu repetia, mas era dita com sinceridade.
naquela noite de sexta-feira, eu tinha passado pela igreja. Mas eu tive também que ir a um lugar, uma farmácia, porque eu ainda estava tomando uns remédios para o estômago. E eu caminhava de volta para casa, já era noite. Vi passos ao meu redor, casais apaixonados passeando de mãos dadas, famílias rindo, compartilhando momentos felizes. A cena era como um filme que passava diante dos meus olhos e eu pensei, puxa, era para eu estar com meu filho, era para eu estar com... Vocês estão me entendendo? E todos felizes com suas famílias, e eu? Por que eu estou aqui? Quem é que me ama nessa vida? A sensação de desespero aumentava dentro de mim como uma tempestade prestes a explodir. Com os pensamentos turvados pela dor emocional e pela sensação de ser apenas mais uma folha ao vento da vida, atravessei a rua sem olhar para os lados. E foi então que tudo aconteceu num piscar de olhos. Uma forte pancada me atingiu com brutalidade. O mundo girou ao meu redor enquanto eu caía num chão frio e duro. A dor se espalhou por todo o meu corpo como se cada célula estivesse gritando por socorro. E no meio daquele caos e da dor insuportável, eu consegui ouvir uma voz familiar dizendo: deixa, eu cuido dela. Eu a levo para o hospital. Eu sou médico. O som daquela voz foi como um farol em meio à escuridão. Aliás, uma escuridão abissal em que eu estava imersa. Mas seria isso, de fato, o suficiente para me salvar? Enquanto a consciência começava a escorrer entre os dedos da realidade e da ilusão, eu só conseguia pensar: por favor, alguém se importa? No hospital o tempo parecia um borrão, uma névoa espessa que me envolvia. Eu não sabia por quanto tempo eu fiquei desmaiada. Mas quando finalmente eu abri os olhos, o ambiente ao meu redor era um misto de luzes ofuscantes e sussurros apressados. Vale destacar que enquanto desacordado eu estava, eu chegava a ouvir. Ela fez de propósito, deve ter se jogado na frente do carro. Não era isso. Eu seria incapaz disso, apesar de toda a dor e sofrimento. As pessoas diziam isso julgando que tinha acontecido com meu falecido marido. Ela fez de propósito. Minha tia não. Minha tia Ana me defendia. Jamais. Ela nunca faria isso. Ela sempre amou viver e respeitou a vida. O cheiro de antisséptico invadia minhas narinas e eu sentia a maciez do lençol sobre meu corpo. Ao meu lado no hospital, enfermeiros se moviam com agilidade e 2 médicos estavam reunidos numa conversa baixa. Um deles se aproximou de mim com um sorriso que tentava ser reconfortante. Oi, tudo bem? Tá melhor? Ele disse, e a sua voz soando familiar ainda, e ao mesmo tempo distante. Olha, fui eu quem atropelou você. Você atravessou a rua distraída, sem olhar, e não teve jeito. Eu tentei evitar. Freiei. Tirei a direção, mas o carro derrapou. Não que eu esteja querendo me justificar, mas eu fiz de tudo para evitar. O importante agora é que você parece melhor. Tá bem? Você tá bem. Era aquele um médico de voz familiar que eu tinha escutado, e o nome dele, Dr. Roberto. O mesmo médico que havia inclusive me operado havia pouco tempo. Lembrei dele como um farol de esperança em meio à tempestade que era a minha vida antes da cirurgia. E ele continuou: você acredita que fui eu que fiz a cirurgia do teu estômago? Eu te operei com aquele
aquele problema da úlcera e consegui tirar o mal que não deixava você comer direito. Agora, agora eu vou ter que dar um jeito nas suas dores do corpo, tá? Eu tentei mover o braço direito e uma onda de dor irrompeu por mim como um relâmpago. Estava fraturado. A realidade começou a se instalar em mim como uma sombra persistente. O Dr. Roberto trouxe consigo um ortopedista, um homem sério, com uma expressão gentil e que logo começou a examinar o meu braço. Os dias no hospital se arrastaram como se fossem semanas. A cada visita do Dr. Roberto, algo dentro de mim começava a florescer. Ele entrava no quarto com um sorriso caloroso e com as suas histórias sobre a vida e que faziam meu coração pulsar mais rápido. Falava sobre suas esperanças e medos, como se compartilhássemos um segredo íntimo que apenas nós dois conhecíamos. Um dia, enquanto observávamos as luzes da cidade pela janela do meu quarto, ele revelou sua dor. Você acredita que eu sou viúvo? Igual a você? Disse ele com a voz embargada e os olhos perdidos em lembranças. E eu perdi a minha mulher num acidente de carro faz alguns anos. Aquelas palavras ressoaram em mim como um eco distante. Senti uma conexão profunda entre mim e ele. Éramos almas perdidas tentando encontrar conforto na dor um do outro. Quando finalmente eu saí do hospital, após uma semana angustiante, o Dr. Roberto estava lá para me receber com um abraço caloroso que me fez sentir segura pela primeira vez em muito tempo. Minha tia foi me buscar. Sempre ela. Ela ia chamar um táxi e o doutor viu. A senhora não tem carro? Não precisa chamar um táxi. Não precisa, eu vou levar vocês. Não se incomode. Eu falei, tia, se ele quer ajudar, então deixa. E ele nos levou para casa, a mim e a tia Ana. E logo eu percebi que suas visitas se tornaram um ponto alto dos meus dias. Ele começou a frequentar a casa da minha tia. Sem que percebêssemos, o impossível começou a acontecer. Só acontece para quem está vivo. Para quem morreu não tem mais jeito. Só para quem está vivo o amor acontece. E sem que percebêssemos, o amor começou a brotar entre nós como flores silvestres em meio ao caos da minha vida. Cada risada, cada olhar cúmplice nos aproximava mais e mais. Mas Roberto também notou as correntes invisíveis que me prendiam na casa da tia Ana. Foi então que um dia ele tomou coragem e falou: Celina, como falar isso pra você? Eu tô gostando muito de você. Desculpa. Eu não gosto do gerúndio nessa palavra. Porque a impressão que eu tenho é que quando se usa um gerúndio em gostar, gostando é uma coisa que vai passar, ou pode passar. Desculpa. Eu talvez seja bom na medicina, mas não sou tão bom em português. Então eu vou usar a expressão correta. Eu estou a gostar de você.
Posso ser mais sincero? Deve. Celina, eu quero me casar com você. E não tem por que esperar mais. As palavras dele ecoaram em minha mente como uma melodia doce. Não havia promessa, nem dele nem minha, mas havia um brilho nos olhos. E a minha resposta seria 10.000 vezes sim. Se você quer, eu também quero muito. A manhã do nosso casamento era como um sonho tecido com fios delicados da felicidade. De novo, o sol brilhava radiante no sol. O sol brilhava radiante no céu. Aliás, o sol só aparece para quem está vivo, iluminando cada canto daquela igreja. A tia Ana fez questão que fosse lá, na igreja que ela frequentava, mas havia um motivo para isso. Eu me lembro de cada passo que eu dei até o altar. Um casamento simples, mas com tanta felicidade. Tivemos padrinhos, sim, os padrinhos médicos e enfermeiros que compartilharam conosco momentos difíceis ao meu lado, ao lado do Roberto. Foi a tia Ana que entrou com... Foi a tia Ana que entrou com as alianças. O Roberto tinha um filho, o Fábio. Agora também meu filho. Ele também estava na nossa cerimônia. Seus olhos brilhavam com uma inocência pura. E foi com essa pureza que eu o recebi. E fazendo assim os cálculos, por incrível que pareça, o menino teria mais ou menos a idade que o meu teria se tivesse nascido. Foi mais uma coisa que me impressionou. A vida que antes me parecia tão vazia, agora estava preenchida. A casa que compartilhávamos se encheu rapidamente de risadas. Inclusive, uma risada infantil a do filho. O Fábio se tornou meu raio de sol. Um menino encantador que me aceitou desde o primeiro instante. E que, para minha surpresa, logo após começou também a me chamar de mãe. Mãe, como eu havia sonhado. Eu sorria ao pensar na ironia do destino. O mesmo médico que tinha me operado do estômago me atropelou. E agora ele se tornava o arquétipo do amor em minha vida. Era um milagre. Isso acontece na vida de quem está vivo. O meu nome é Celina Vaz. Uma mulher transformada pelo amor e pela fé. E quando eu digo fé, eu tenho que citar a tia Ana. Depois de tudo passado, aquelas desconfianças da chave, tinha tudo sido planejado por ela. Eu me lembro, eu pegava a chave, colocava na bolsa, aí eu saía para o trabalho. Quando eu voltava, que eu procurava a chave na bolsa, cadê? Eu falava, mas não é possível, esqueci com a minha tia, casa trancada. E o duro que você nem entrava, porque tinha cadeado no portão. A tia sempre foi assim, muito cuidadosa. Bom, ela está na igreja, essa hora eu tinha que entrar lá. Ela estava na oração dela. E eu tinha que fazer a minha.
Jesus, por favor, me dê um motivo para eu continuar viva, para eu continuar vivendo, Jesus. Era a minha oração. E o milagre então se fez. Agradeço demais a tia Ana, porque ela disse: na situação que você estava, Celina, se eu te chamasse para ir à igreja, você não iria. E ela tinha razão. Ela tinha razão, porque depois daquilo tudo que eu havia passado, sinceramente, eu já não acreditava muito. Eu fiz questão hoje de escrever essa carta. E eu não quis mandar pelo e-mail. Eu quis escrever de próprio punho. Exatamente para dizer que aproveitei o material escolar do Fábio, meu filho. Meu filho, para te dizer coisas espetaculares. E para provar que quando você continua na vida, você tem chance de recuperar qualquer coisa que foi perdida. Essa é a mensagem que eu quero que fique. Se você por um momento, você que está me ouvindo, não foi à toa que você escutou a minha história hoje, digamos que já passou uma bobagem pela tua cabeça, não faça nunca. Só recupera quem vive, só vê o sol quem vive, só recebe o milagre quem continua na vida. Ah, e deixei por último, para dizer que eu estou grávida. E será desta vez uma menina. Vou ficar na expectativa dos comentários de todos vocês a partir de agora. Lead me through the deep valleys, through the coldest of nights. Make the way clear and straight to the dawn's early light. Lead me to the still waters, flowing by fields of peace, where the shadows hold no dangers, and my fears, my troubles cease. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see your face, my Lord. Let my heart sing in the morning of your faithfulness and love, to sing your praise all my days, and all my soul has not time enough. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see your face, my Lord. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long